Olá, meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Estamos aqui novamente para dar continuidade no tema Heróis da Fé. E hoje o tema é Não me calarei. Por que não me calarei? Bem, isto foi dito através do que Isaías disse na sua palavra. Lá em Isaías 62, 6, ele diz assim: tenho posto vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém. Eles não se calarão, jamais em todo dia, nem em toda noite. Não descanseis, vós, os que fazei lembrar ao Senhor. Quando a gente diz que não me calarei, é algo tão imaginável quando se há uma censura num país onde você quer fazer a pregação do Evangelho. Isso eu estou dizendo no ano de 1800. Para você ter uma ideia, países que nem aceitavam as suas próprias religiões, porque tinham várias, aceitar o Evangelho. Mas como falamos no vídeo anterior sobre David Brainerd, que ele era um mensageiro de Deus para os indígenas, um anjo de Deus para os indígenas, ele fez com que outras pessoas, e uma delas, Henrique Martin, através da sua biografia de David Brainerd, a pregar para a Índia e a Pérsia. Você imagine 1800 indo para a Índia. Bem, para você ter uma ideia, a viagem demorou 6 meses para ele chegar na Índia. Henrique já tinha 25 anos. Ele já tinha uma doença também. Uma doença oriunda de sua família, que não tinha cura na época. E nós, hoje, com tantas possibilidades, mesmo numa pandemia, sabendo que o medo é maior do que a doença, mas que tem vacinas sendo preconizadas, preparadas mais urgente possível, nós não pregamos nem para os nossos vizinhos. Não pregamos nem para os da nossa família. O que está acontecendo conosco? Nós estamos se calando? Qual é o medo que nós estamos sentindo? Henrique Martin chegou na Índia e ele via coisas horríveis. Pessoas colocando fogo no seu próprio corpo, reverenciando a um Deus com D minúsculo. Um Deus que só era, na realidade, algo que não era da parte do Senhor. Pessoas que jogavam crianças nos rios para que a sua fé fosse entregue através da morte de seus filhos. E nós? Quando aprovamos alguma coisa sobre aborto, no nosso país é proibido o aborto. E eu agradeço a Deus por isso. Mas em outros países, a possibilidade de fazer o aborto algumas semanas antes da criança nascer, se eu não quiser tê-la. Não é muito diferente dessa época de 1800. Mas voltando a Henrique Martin, ele tinha essa doença que é a tuberculose, que na época não tinha cura. Mesmo assim, ele falou, no tempo que eu tenho de existência, eu vou pregar o Evangelho para quem não conhece nada. E ele pregou. Pregou não só com a sua palavra, ele pregou também com o seu ensino. E ele, vendo aquela falta de algo para aquelas nações, porque aqueles povos unidos dariam
daria mais ou menos 1/4 da população do mundo na época. Então você imagine o que ele estava pensando. Ele pediu a Deus, orou e começou a fazer tradução do Novo Testamento na língua daquele povo. Ele fez para o hindu, fez também para outras etnias que tinham ali. Ele fez a tradução. Ele permaneceu 6 anos na Índia e veio a falecer lá. Tinha esperança de se casar porque deixou uma noiva na Inglaterra, mas mesmo assim ele não voltou. Ele colocou toda a sua vida em prol do Evangelho. Tantas pessoas depois dele vieram com a biografia dele a pregar. E hoje nós estamos falando aqui. Estamos falando do Heróis da Fé. Desse livro que eu tenho aqui, que você pode encontrar, Orlando Boyer. Eu não estou fazendo propaganda paga, não. É gratuito, tem o audiobook também, né, na internet, no YouTube. Eu quero que você se encha de fé através desses testemunhos. Você gostou dessa história? Uma história simples. Pessoas simples que querem dar continuidade naquilo que irão fazer. Esse é o seu chamado. Mas não se cale, porque eu não me calarei. Assim como Henrique Martin não se calou. Se você gostou, deixe o seu like. Também procure a gente sempre no nosso canal, nas redes sociais, no nosso site www.mensagemdiaria.com.br. E também venham, através dessas mensagens, passar para outras pessoas. E nos vemos até a próxima mensagem. Um bom dia para vocês.